Marcelo Prestes, eu sou engenheiro de aplicações da Corning e hoje eu vou mostrar para vocês a nova Alcal com fechamento mecânico e vou detalhar todas as melhorias desse novo produto em relação ao produto anterior, além de detalhar todo o procedimento de instalação da caixa. Vou falar agora das melhorias da nova Alcal em relação ao produto anterior. A primeira delas é em relação à borracha de vedação da tampa. No modelo anterior, para trabalhar com os cabos, obrigatoriamente eu tinha que remover essa borracha, o que causava uma dificuldade para eu colocá-la de volta na posição correta. Já no modelo novo, essa borracha foi transferida para a tampa, onde ela fica presa e não existe mais a necessidade de eu mexer nessa borracha no momento de trabalhar com os cabos. A próxima melhoria é em relação ao sistema de vedação dos cabos. No modelo anterior, a vedação era feita com a fita mastique, que era enrolada ao redor dos cabos. Já no modelo novo, a gente usa agora borrachas com diferentes diâmetros, para diferentes diâmetros de cabos, e essas borrachas são encaixadas aqui na base da caixa e depois apertadas com as cunhas de vedação. A próxima melhoria é em relação aos parafusos de aperto da cunha de vedação. No modelo anterior, os parafusos eram soltos, eu tinha que fazer o encaixe na cunha de vedação e existia o risco desses parafusos se soltarem e caírem durante a instalação. Já no modelo novo, esses parafusos são presos à cunha de vedação. São parafusos prisioneiros que a gente pode virar, balançar, que eles não se soltam da cunha. A próxima melhoria é em relação à fixação dos parafusos das cunhas de vedação na base do produto. No modelo anterior, esses parafusos eram fixados diretamente na base do produto, num inserto de plástico, e havia o risco de espanar a rosca durante o aperto. Já no modelo novo, esses parafusos são apertados em insertos metálicos, eliminando esse risco de espanar a rosca. A próxima melhoria é em relação à simetria das cunhas de vedação. No modelo anterior, era necessário observar que as cunhas eram diferentes. De um lado tinha duas portas abertas, do outro lado tem uma porta aberta e uma porta fechada, que é a porta de derivação. Então era necessário observar de qual lado ia ser feita a instalação e em qual porta ia ser instalado o cabo. Já no modelo novo, essas cunhas são simétricas e não importa mais de qual lado eu vou fazer a instalação delas. A próxima melhoria é em relação ao sistema de retenção dos cabos na caixa. No modelo anterior, eu usava essa peça metálica e fazia a retenção do cabo somente na capa do cabo, usando essa braçadeira metálica. Já no modelo novo, eu também tenho a retenção na capa do cabo usando a braçadeira metálica e, além disso, eu faço a retenção do elemento central de tração aqui nessa parte da peça. A próxima melhoria é em relação ao sistema de retenção das bandejas usando as tiras de velcro. No modelo anterior, a gente usava duas fitas e agora, para facilitar a instalação, a gente reduziu para uma única fita somente. E ao mesmo tempo que a gente confirmou que essa fita é suficiente para passar no teste de vibração da Anatel. A próxima melhoria é em relação à fixação do produto em cordoalha. Eu precisava dessa pecinha metálica juntamente com um kit de instalação em cordoalha. Então ele ficava dessa maneira, eram necessárias duas peças para fazer a instalação na cordoalha. Já no modelo novo, essas duas peças foram incorporadas em uma única peça mais alongada, então eu preciso somente parafusar uma única peça aqui na traseira do produto para fazer a instalação na cordoalha. A próxima melhoria é em relação à organização e amarração dos tubos Luzi dentro da caixa. Nós incorporamos ao modelo novo duas fitinhas de velcro que vão servir para amarrar os tubos Luzi sem o risco de estrangular os tubos e causar atenuação no sinal óptico. Para facilitar a identificação do novo produto, tanto no estoque como em campo, foi adicionada uma etiqueta dizendo Alcal MS fechamento mecânico. Agora eu vou apresentar para vocês a Alcal MS, que é a Alcal com fechamento mecânico. Essa é a caixa que vem o produto. Como maneira melhor de identificar essa caixa em relação ao modelo antigo, ela vem com essa etiqueta dizendo Alcal MS fechamento mecânico. Agora vamos conhecer melhor como que é a Alcal com fechamento mecânico. Ela é uma caixa totalmente selada, que atende ao nível IP68, então ela pode ser instalada submersa também. Até 60 centímetros de coluna d'água ela pode ser instalada, sem risco de infiltração. Ela é uma caixa que tem as versões com 8 ou 16 portas. Aqui nesse exemplo eu tenho uma caixa de 16 portas, então eu tenho 8 portas de um lado, 8 portas do outro lado. Eu tenho a porta verde sinalizando que é a porta de número 1, então desse lado eu tenho as portas de 1 a 8, do outro lado da caixa
eu tenho a porta azul, sinalizando que é a porta de número 9, ou seja, é a primeira porta desse lado, e aqui eu tenho as portas de 9 a 16. Agora vamos conhecer o interior da caixa e ver como é que funciona o produto e como que é o fluxo do sinal óptico dentro da caixa. Então vamos abrir a caixa para a gente ver como que é o funcionamento dela. Aqui na lateral da caixa a gente tem as portas para a entrada dos cabos ópticos. Essa caixa ela conta com 4 portas de cada lado, diferente do produto anterior que só tinha 2 portas de cada lado. E a gente tem que tirar esses cabeçotes de vedação para fazer a instalação dos cabos ópticos. Então, uma vez instalados os cabos, eu vou fazer a vedação com borrachas de vedação, vou fazer a retenção mecânica dos cabos e vou organizar os tubos luz aqui na parte de baixo da bandeja. Uma vez que eu tenha feito a acomodação dos tubos luz, eu faço a entrada desses tubos na bandeja para que eu faça a fusão com as fibras de entrada dos splitters. Eu tenho 2 fibras azuis nessa bandeja e essas 2 fibras estão saindo pela lateral e elas são direcionadas a essas bandejas de baixo. Cada bandeja eu tenho um splitter de 1 para 8, etiquetadas aqui com o splitter número 2 e essa aqui com o splitter de número 1, também um splitter de 1 para 8. E nesses splitters eu tenho as saídas, que são essas fibras amarelas, e elas são direcionadas aqui para a tampa do produto. Então na parte de baixo, aqui dessa tampa, eu tenho a minha reserva dessas saídas dos splitters e cada saída é direcionada para uma porta OptiTap do produto. Então de um lado eu vou ter o primeiro splitter com as portas de 1 a 8 e do outro lado eu tenho as saídas do segundo splitter com as portas de 9 a 16. Agora nós vamos detalhar todos os kits de instalação para que a gente já saiba exatamente para que serve cada um deles durante a instalação do produto. Esse aqui é o kit do cabo principal, que é composto pelas borrachas de vedação, as peças metálicas para a retenção mecânica do cabo e as abraçadeiras de diferentes diâmetros para prender na capa do cabo. Esse é o kit de derivação, que também é composto pelas borrachas de vedação, a peça metálica para retenção mecânica do cabo e também uma abraçadeira para prender na capa do cabo. Esse aqui é o kit de instalação, que é composto pela graxa de silicone, que é usada para auxiliar na vedação, na lubrificação das borrachas. A gente tem os lenços com álcool para fazer a limpeza do cabo óptico e as 2 tiras de velcro, que vai nos auxiliar na amarração e organização dos tubos luz. Esse aqui é o kit de roteamento, que é composto de 4 peças plásticas que vão nos auxiliar na organização dos tubos luz. Tem também um tubo espiral que serve para adicionar uma proteção extra nos tubos luz, principalmente nos tubos que estão fazendo a curva para entrar na bandeja. E tem também algumas fitas Hellerman que vão servir para prender o tubo na entrada da bandeja. Esse aqui é o kit de fixação. Ele é composto por 2 peças plásticas que servem para fixação do produto no poste. Vem com os parafusos e arruelas. E tem também os 2 IPS ou pinheirinhos que servem para fixação do produto em cordoalha. Esse aqui é o kit de fixação em cordoalha, que tem as ferragens necessárias para que eu faça a instalação do produto na cordoalha. E o último kit, que é composto pelos protetores de emenda. A caixa vem com 12 tubetes que servem para proteger as emendas que vão ficar dentro das bandejas. Vou apresentar para vocês agora as ferramentas sugeridas para a gente fazer a correta instalação do produto. Um roletador para eu fazer a abertura de tubo luz. Já essa ferramenta seria para o caso de um cabo em sangria, então ele faz um corte longitudinal no tubo luz. A tesoura é uma tesoura especial para cortar os fios de aramida presentes em alguns tipos de cabos ópticos. Esse aqui é um marcador. Eu tenho uma trena, que eu tenho uma tesoura comum, que eu tenho um alicate de corte um pouco maior, tenho um outro alicate de corte um pouco menor, que eu tenho uma chave canhão de 6 mm, que eu tenho uma chave canhão de 8 mm. Esse aqui é um roletador, tem uma chave de fenda, aqui uma chave Phillips, que eu tenho a chave canhão de 12 mm. Então aqui a gente tem um óculos de segurança para proteção dos olhos e tem também as luvas para proteção das mãos. Agora nós vamos começar o procedimento de instalação e a primeira etapa é fazer a preparação do cabo óptico. Lembrando sempre de usar os equipamentos de segurança, luva e óculos
que são importantes no manuseio dos cabos óticos e de fibras óticas. E o primeiro passo eu vou fazer a abertura do cabo para simular a instalação de uma sangria. A orientação é que a gente abra 2,40 m desse cabo. Então eu vou procurar mais ou menos a metade do meu lance para começar a fazer essa sangria. Então eu vou usar um roletador. A orientação é que eu teste, se possível, esse roletador em alguma ponta do cabo, algum pedaço de cabo, para eu garantir que essa lâmina não está muito profunda e que eu corra o risco de danificar os tubos dentro do cabo. Então eu posso testar isso na ponta e uma vez que eu tenha certeza da altura correta da lâmina, eu posso fazer a abertura do cabo. Então eu vou começar aqui mais ou menos pela parte central com o meu roletador. Fiz aqui uma abertura, vou fazer mais uma aqui, porque a ideia é que eu possa acessar o ripcord, que é aquela cordinha que vai me auxiliar na abertura do cabo. Então, uma vez que eu fiz os 2 cortes, eu vou fazer agora 2 cortes longitudinais. Um de um lado, agora eu vou fazer do outro lado também. E assim eu vou abrir um pedaço aqui do cabo. Uma vez que eu acessei o cabo, eu já consigo ver aqui o fio vermelho, que é o ripcord, e com o auxílio desse fio eu vou abrir o restante da sangria. Agora com uma tesoura eu vou cortar o meu ripcord para que eu possa fazer a abertura do cabo para os 2 lados. Eu vou puxar ele, mesma coisa para o outro lado. E agora eu vou visualizar, eu vou acessar meus tubos para visualizar exatamente onde que eu estou abrindo. O motivo de eu fazer essa abertura inicial é para eu visualizar onde que ocorre a mudança de sentido desse trançamento dos tubos. Então eu vou procurar onde que está mudando de lado. Aqui eu acabei de localizar que é aqui nesse ponto que o trançamento dos tubos muda de lado, muda de sentido. Então aqui eu vou considerar o meio da minha sangria e é a partir daqui que eu vou fazer a medição do tamanho da sangria. Então vou medir 1,20 m para um lado e 1,20 m para o outro lado. Então com o auxílio de uma trena, eu vou medir aproximadamente 1,20 m. Então aqui onde tem aproximadamente 1,20 m, eu vou fazer uma marcação com o meu roletador, que aqui vai ser o limite da abertura do cabo. Então eu vou continuar aqui no meu ripcord que eu estava puxando. Vou puxar esse ripcord até que eu chegue na marcação que eu fiz. Aqui eu cheguei na marcação, então eu vou retirar a capa do cabo. Agora eu vou voltar ao ponto central da sangria e novamente com a trena eu vou medir 1,20 m agora para o outro lado. Agora que eu localizei o ponto, eu vou fazer a marcação também com o roletador. Então agora que eu cheguei na marcação que eu fiz, eu vou puxar a capa do cabo. Agora que eu já tirei a capa do cabo, eu vou ter que tirar todos esses elementos que envolvem os tubos luze. Bom, agora que concluímos a abertura e preparação do cabo, vamos fazer a instalação dele na caixa. Agora o primeiro passo é definir qual é a borracha que eu vou usar para esse cabo. Como esse aqui é um cabo que tem aproximadamente 11 mm, eu vou usar a minha borracha no range de 9 a 12 mm. Então o primeiro passo é tirar essa película do furo desejado. Vou fazer primeiro uma inserção aqui só para furar a película. E com uma tesoura eu vou cortar essa película. Então eu tirei a película da minha borracha. E agora, por se tratar de uma instalação em sangria, eu tenho que fazer um corte nessa borracha, senão eu não consigo instalar o cabo. Então, com o auxílio de uma tesoura, vou fazer um corte nessa borracha na diagonal. Aqui está feito o corte em diagonal, eu já posso fazer a instalação da minha borracha no cabo. E vou instalar o elemento de sustentação
e vou instalar o conjunto todo na base da caixa. Lembrando que eu tenho que determinar qual porta que eu vou usar, como vai ser uma instalação em cordoalha, então eu vou escolher a primeira porta, já que essa parte é a parte que vai ficar para cima, então eu vou escolher a primeira porta, que é a porta mais próxima da cordoalha. Então, vou tirar o cabeçote, vou fazer a instalação da borracha, lembrando que eu tenho que passar a graxa de silicone em volta do cabo na área que vai ficar em contato com a borracha. Então vou passar um pouco de silicone aqui. E agora já posso fazer a instalação da minha borracha. Lembrando de colocar também na área do corte. Vou colocar um pouco de silicone aqui na área que eu fiz o corte para auxiliar na vedação. Agora que eu instalei a minha borracha, eu vou instalar essa peça que vai dar a sustentação mecânica do cabo. Tem que abrir a abraçadeira para passar ao redor do cabo. Vou encaixar a abraçadeira nesse rasgo aqui da peça metálica. Lembrando sempre de deixar o parafuso na horizontal e com a cabeça voltada para cá, porque essa peça vai servir para dois cabos. Então um cabo eu vou apertar por esse lado e o outro abraçadeiro eu aperto por esse lado. Então, vou instalar, vou passar a abraçadeira ao redor do cabo, mas eu aperto com a chave canhão. Agora que eu prendi a abraçadeira ao redor da capa do cabo, eu vou prender o meu elemento central de tração. Então, agora eu já estou com o conjunto pronto, instalei meu elemento de tração, a borracha de vedação, eu já posso cortar essa sobra do elemento central de tração do cabo. Agora eu vou fazer a instalação desse conjunto na base, lembrando que eu tenho que colocar o silicone também na parte de baixo da borracha, aqui nesse vão na base do produto. Vou colocar um pouco de silicone aqui por baixo e agora eu posso fazer o encaixe. Agora eu tenho que fechar essas portas que eu não vou usar, então eu vou usar outra borracha de vedação disponível no kit. Lembrando sempre de usar também a graxa de silicone por baixo da borracha. Agora eu faço o encaixe. Já tem as duas borrachas na posição. Agora eu tenho que colocar o silicone também por cima das borrachas. Fazer uma aplicação uniforme aqui por cima. Vou colocar o cabeçote. Lembrando que na parte de baixo eu também tenho que colocar a graxa, uma vez que tem uma borracha aqui na parte de baixo também que vai ficar em contato com as borrachas de vedação. Vou passar um pouco aqui também. Agora vou fazer o encaixe e fazer o aperto dos parafusos. Ao apertar os parafusos eu vou revezar para que a cunha desça sempre por igual. Agora que nós fizemos o fechamento de um lado da caixa, a gente vai repetir o procedimento do outro lado. Lembrando que eu tenho que já separar o tubo que eu vou usar. Aqui no meu exemplo eu vou escolher aleatoriamente o tubo vermelho. Então eu vou destrançar esse tubo dos demais antes de fazer a acomodação dos tubos. Então agora eu já tenho o tubo vermelho separado, eu vou deixar ele aqui de lado. Então agora eu vou seguir com a instalação aqui do outro lado do cabo. Vou tirar o cabeçote. Vou pegar a minha borracha também de vedação, do mesmo diâmetro que eu usei do outro lado. Agora que eu concluir a instalação e vedação dos cabos dos dois lados da caixa, eu estou pronto para trabalhar com os tubos luze no interior da caixa. Então agora eu vou acomodar a reserva.
Agora que eu fiz a acomodação dos tubos na parte de baixo das bandejas, eu vou usar as tiras de velcro para fazer a amarração e uma melhor organização deles. Agora que eu já fiz a acomodação dos tubos, coloquei as fitas de velcro, eu vou colocar essas pecinhas plásticas também para ajudar na organização e na retenção desses tubos no fundo da base. Agora eu vou desencaixar um pouco essas bandejas para facilitar a organização dos tubos. Depois eu coloco ela de volta na posição. E com o auxílio dessas peças plásticas eu vou fazer uma retenção adicional para os tubos aqui. Vou encaixar aqui para segurar e organizar os tubos. Coloquei duas peças de um lado e duas peças aqui na frente também. Agora, com essas 4 peças plásticas instaladas, elas ajudam a manter os tubos sempre no interior da caixa, sempre no fundo da base. Agora eu vou encaixar a bandeja de volta aqui na posição e eu vou trabalhar com o tubo vermelho, que foi o tubo que eu escolhi aqui para o meu projeto. Essa bandeja é onde estão as fibras azuis, que são as entradas dos splitters. Então eu tenho que levar o tubo vermelho para essa mesma bandeja para que eu possa fazer a fusão das fibras. Agora eu vou fazer a acomodação desse tubo vermelho e fazer a entrada dele na bandeja onde eu vou fazer as fusões. Então o primeiro passo é eu pegar aqui o primeiro lado do tubo, eu vou medir a entrada dele, vou fazer essa curva, sempre observando se essa curva não vai ficar muito grande, porque se ela ficar grande, no momento que eu fechar a caixa, eu vou ter dois problemas. Primeiro, que eu vou mastigar essa fibra, vou causar uma atenuação no sinal, e o segundo problema é que eu vou prejudicar a vedação da caixa, uma vez que a borracha vai ficar bem em cima do tubo. Então eu tenho que observar essa curvatura para que ela fique sempre na parte de dentro da caixa. Então, com o marcador, vou fazer uma marcação de onde vai ser a entrada do meu tubo na bandeja. Então, vou fazer a marcação aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por onde o meu tubo vai passar. Vou fazer a curva na entrada. Com cuidado para essa curvatura ficar sempre dentro da caixa. Aqui eu também vou fazer a marcação de onde que vai ser a entrada do tubo na bandeja. Agora, com o auxílio de uma ferramenta, eu vou fazer um corte longitudinal para fazer uma sangria nesse tubo. Então eu vou alinhar a minha marcação de início do corte com a marcação que eu fiz aqui no meu tubo. Agora eu fechei a ferramenta ao redor do tubo, eu vou fazer um corte longitudinal até chegar na outra marcação que eu fiz aqui. Como esse é um cabo com gel dentro do tubo luz, eu já vou pegar um lenço de limpeza . Pronto. E agora eu vou fazer o corte longitudinal. Aqui eu já estou me aproximando da marcação, então eu vou fazer o corte até que a minha marcação de fim do corte coincida com a marcação que eu fiz aqui no tubo. Então agora, com cuidado, vou soltar a ferramenta. E aqui o tubo está aberto em duas metades. Eu já consigo ter acesso às fibras. Agora, com o auxílio de uma tesoura, eu vou cortar esse tubo
sempre observando para garantir que não tenha nenhuma fibra ainda dentro da lateral do tubo. Então eu faço o corte na marcação, posso cortar do outro lado também. E repito o procedimento com a outra metade do tubo que ainda está aqui. Sempre observando para que não tenha nenhuma fibra dentro do tubo. Vou cortar. E agora eu vou fazer uma limpeza para tirar o gel das fibras que estavam dentro do tubo. Como essa fibra vermelha, como esse tubo vermelho vai fazer uma curvatura e vai ficar um pouco mais exposto, eu vou usar o tubo espiral suficiente para proteger essa parte que vai ficar exposta. Então, eu fiz de um lado, vou fazer a entrada do tubo aqui na bandeja. Vou prender esse tubo com o auxílio de uma fitinha Heller. Observar a curvatura para ter certeza que esse tubo não vai ficar para fora da caixa, e também observar que essa cabeça quadrada da fita fique sempre de lado para não prejudicar o fechamento da bandeja de cima. Organizar as fibras que estão vindo da rede externa para que eu possa fazer a fusão com a entrada dos splitters. Eu vou separar duas fibras para fazer as fusões nas entradas dos splitters. Vou escolher aqui de maneira aleatória, pegar a fibra verde e amarela. Vou separar do restante das fibras. Cuidado, vou deixá-las separadas. E eu tenho que organizar também as fibras de entrada dos splitters. Então elas vêm etiquetadas aqui, fibra 1 e fibra 2, quer dizer que é a entrada do primeiro splitter e a entrada do segundo splitter. E elas vêm presas com uma fitinha aqui no fundo da bandeja. Então eu vou soltar só um pouco cada uma para organizar essas fibras e fazer as fusões. Esse aqui é o splitter número 2. Vou soltar um pouco. Acho que aqui já é o suficiente. Vou deixar ela aqui de lado um pouco. E vou fazer a mesma coisa com a entrada do splitter de número 1. Vou soltar um pouco a fibra. Vou deixar aqui também de lado um pouco a fibra número 1. A fibra verde e amarela da rede externa também estão reservadas aqui. Então agora eu vou acomodar o restante das fibras do meu tubo luze. Então eu vou fazer uma acomodação aqui em laço. Agora que eu já acomodei o restante das fibras do meu tubo vermelho, eu vou trabalhar com as fibras verde e amarela, que eu vou fazer a fusão nas entradas dos splitters. Então eu vou ter que cortar essas fibras para fazer a fusão, mas é importante observar de qual lado que está vindo o sinal óptico da central da operadora. Então vamos imaginar que a central está do lado de cá e o sinal está vindo por esse cabo. Então se a gente acompanhar o sinal, ele vai entrar por aqui. Vai entrar pelo tubo vermelho que nós escolhemos, vai fazer a volta aqui por essa curva e vai chegar do lado de cá da bandeja. Então eu sei que o meu sinal está chegando por esse lado das fibras. Então agora eu vou cortar as fibras verde e amarela. E lembrando que o lado de cá é por onde está chegando o meu sinal óptico. Então esse outro lado eu já posso acomodar aqui na bandeja, que eu não vou usar.
Agora eu tenho que organizar essas duas fibras de modo que elas fiquem frente a frente com as fibras azuis que são as entradas dos splitters. Então eu vou organizar aqui essa fibra. Vou deixar elas aqui em posição e agora eu vou organizar as fibras do splitter 1 e do splitter 2 para que elas fiquem também exatamente na posição para que eu faça a fusão ótica. Vou pegar o splitter de número 2, vou também colocar na posição. Então agora eu já tenho as duas fibras de entrada dos splitters frente a frente com as fibras verde e amarela. Eu vou cortar aqui na posição onde vão ficar os tubetes protetores de fusão. Vou cortar as fibras verde e amarela também aqui. E nesse momento eu vou deixá-las em posição, prontas para que seja feita a fusão. Depois de feitas as fusões óticas das minhas fibras verde e amarela nas entradas dos splitters 1 e 2, eu já posso fechar as bandejas, passar a fita de velcro, vou passar aqui por baixo. Fechei as bandejas e agora já tenho a minha instalação finalizada, já posso fechar a caixa. Mas lembrando que eu tenho que passar a graxa de silicone ao longo de toda essa borracha aqui da tampa. Eu vou fazer a aplicação da graxa ao longo da borracha. Agora que eu passei a graxa ao longo de toda a borracha, eu vou poder fechar a caixa. Agora que nós concluímos a instalação da caixa, já fizemos a instalação dos cabos, vedação, instalação dos tubos, organização das fibras e as fusões óticas. No projeto de FTTH eu já posso fechar essa caixa e a ideia é que eu não abra mais. Qualquer tipo de conexão ou teste eu vou trabalhar somente na parte externa da caixa, onde eu tenho as minhas portas drop com os conectores OptiTap da Corning. Agora que nós concluímos a instalação da caixa, a gente tem que fazer a fixação do produto. Então nós temos três opções de fixação: em parede ou fachada, em poste ou em cordoalha. Então vamos mostrar primeiramente como seria a instalação em parede. Agora o produto já tem incorporado à base 3 furos de cada lado. Eu somente precisaria das buchas e dos parafusos para fazer uma fixação em parede ou em fachada. Outra opção de fixação do produto é em poste. Para isso a gente vai usar essas duas peças plásticas que vem no kit, juntamente com os parafusos e arruelas. Eu vou usar uma chave canhão de 8 mm para fazer o aperto. Vou repetir aqui no outro suporte. Agora, com os dois suportes fixados, se eu tivesse uma instalação em poste, eu poderia passar a fita metálica Fusimec aqui por dentro do suporte, ou a fita BAP também, pelos rasgos existentes aqui. A terceira opção de fixação seria a fixação em cordoalha. Para isso a gente vai usar o kit de cordoalha que vem junto com a caixa. A gente vai usar esse suporte. Eu vou prender com parafuso e arruela, usando a chave canhão de 8 mm. Vou repetir o procedimento
com outro suporte. E agora eu vou instalar essas pecinhas metálicas, que são as peças responsáveis pelo aperto do suporte na cordoalha. Também com parafuso e arruela, a gente faz o aperto. E aqui ele está pronto para instalação na cordoalha. No caso da fixação em cordoalha, o kit também tem duas peças chamadas de IPE ou pinheirinho, que servem para auxiliar na organização e na fixação do cabo junto à cordoalha. Essa peça ela é modular, ela é dividida em duas partes, que eu posso quebrar no momento da instalação. E aí eu uso a parte maior para fazer a instalação do cabo que está mais próximo à cordoalha, e se houver um segundo cabo de derivação, eu uso a parte menor entre o primeiro e o segundo cabo. Então agora a gente vai simular uma instalação em cordoalha para a gente visualizar a maneira correta de instalar o IPE. Então primeiro eu vou fazer a fixação da caixa na cordoalha. Fixei um lado, vou fixar o outro lado. Então agora já fixei meu suporte na cordoalha. Então vou fazer a fixação do IPE agora. Ele tem que ficar a 20 centímetros da face da caixa. Vou marcar aqui 20 centímetros. E vou fixar o meu IPE com a braçadeira ou com arame de espinar. E vou repetir o procedimento do outro lado. Vou pegar meu IPE que é modular, vou quebrar. Vou marcar 20 centímetros da face da caixa. Vou fazer a instalação com a braçadeira. Agora vou prender na cordoalha. As sobras. Com a instalação do IPE, a gente vê que a fixação fica feita de uma maneira mais organizada e, além disso, o IPE não permite que a água da chuva escorra em direção à porta pelo cabo, devido à inclinação que o cabo fica após a instalação do IPE. Agora a gente vai fazer uma derivação, ou seja, nós vamos adicionar um novo cabo a um produto já instalado. Aqui nesse exemplo eu vou usar um cabo que eu já estou com a abertura aqui de 1,5 m de tubo exposto. É um cabo de 12 fibras com 8 mm de diâmetro. Então eu vou fazer a instalação desse cabo como uma derivação aqui na caixa. Primeiro eu vou fazer a abertura da caixa. Como no momento da instalação inicial eu já deixei todas as borrachas na caixa, obrigatoriamente, então agora eu só preciso escolher por onde eu vou fazer a minha entrada. Eu vou fazer pelo lado de cá, então eu tenho que soltar esse cabeçote. Agora que eu retirei o cabeçote, eu consigo acessar as borrachas, então eu vou pegar essa borracha aqui, que tem um range de 6 a 8 mm. Vou escolher qual porta eu vou usar. Vou fazer um furo aqui inicial na borracha, na membrana. E agora eu já posso fazer a passagem do meu cabo. Vou passar o cabo por dentro da borracha.
levantar aqui as bandejas para me ajudar na instalação. Agora que eu fiz a instalação da borracha, eu tenho que colocar a graxa de silicone na área que vai ficar em contato com a borracha. Vou colocar um pouco de silicone aqui. O próximo passo é instalar o elemento de retenção do cabo. Fiz o aperto na capa do cabo. Agora eu tenho que prender o elemento de sustentação. Agora eu vou colocar silicone aqui por baixo da borracha. Fazer a instalação aqui do... Agora que eu fiz a instalação da borracha, do elemento de sustentação, eu vou colocar o silicone por cima da borracha. Vou colocar também na parte de baixo do cabeçote. Agora eu vou fazer o aperto do cabeçote novamente. Agora que eu já fiz o aperto do meu cabeçote de vedação, eu vou fazer a entrada do tubo luze na minha bandeja. Então, seguindo o mesmo procedimento, vou fazer a marcação de onde ele vai entrar aqui na bandeja. E aí então eu vou abrir esse tubo com esse roletador. Nessa derivação eu também vou colocar o tubo espiral para que esse tubo tenha uma proteção adicional aqui na curvatura. Agora que eu já fiz a proteção com o tubo espiral, eu vou fazer a entrada desse tubo aqui na bandeja. Deixando também essa cabeça quadrada da fita Hellerman sempre de lado, para não atrapalhar o fechamento da bandeja de cima. Vou tirar a sobra. Eu teria que escolher qual fibra que eu vou fazer a derivação. Vou pegar uma aqui aleatoriamente. Vou escolher a fibra vermelha. Deixo ela separada e vou fazer a organização do restante das fibras. Agora eu já organizei as fibras que eu não vou usar. Vou pegar essa fibra que eu vou fazer a derivação e vou deixar ela pronta para fazer a fusão. Agora eu teria que escolher uma fibra do cabo existente, as fibras que já estão aqui alocadas na bandeja, e colocar em posição de fazer a fusão com essa fibra vermelha que eu escolhi, que eu vou deixar ela aqui na posição onde eu colocaria o tubete. Agora que eu já fechei as bandejas e amarrei com a fita de velcro, eu já posso fechar a caixa, lembrando que eu tenho que passar o silicone ao longo de toda essa borracha aqui na tampa. Agora que a gente fez a instalação do meu cabo de derivação, e nesse exemplo é uma instalação em cordoalha, onde a gente está usando o IPE, eu vou usar o outro pedaço do IPE, que eu já havia quebrado, e vou instalar entre os dois cabos, entre o cabo principal e o cabo de derivação. Então eu retiro a abraçadeira aqui da parte inferior e vou usar uma outra abraçadeira para prender de uma única vez os dois pedaços do IPE em cima e embaixo do cabo. Uma caixa pré-conectorizada com os conectores OptiTap da Corning, tudo que eu preciso fazer agora é a conexão de um drop
e levar até a casa do assinante. Então agora que eu já tenho o sinal ótico disponível nas 8 portas aqui da lateral, eu posso fazer a conexão com o meu assinante. Então eu vou pegar um drop, vou escolher uma porta de acordo com o projeto, vou pegar o exemplo aqui da porta de número 1, vou pegar o meu drop pré-conectorizado com o conector OptiTap, vou desrosquear e tudo que eu tenho que fazer é conectar obedecendo a marcação. Aqui no drop eu tenho uma seta que indica a posição correta e na porta do produto eu tenho um chanfro que também indica a posição correta. Então eu tenho que alinhar a seta com esse chanfro, fazer a conexão e rosquear. Eu tenho as duas tampas soltas, então eu vou prender também tampa com tampa e agora já estou pronto para levar a outra ponta do meu cabo drop até a casa do assinante e fazer a conexão do acesso à internet. Com isso nós concluímos a apresentação e a instalação da nova UCAL com fechamento mecânico. Obrigado e até a próxima!